No dia 8 de julho de 1985, um grupo de escoteiros faria uma excursão no Pico dos Marins. O grupo se chamava Grupo dos Escoteiros Olivetanos e era composto por Juan Céspedes, o líder e o adulto que guiaria os meninos na excursão, Marco Aurélio Bezerra Bossaja Simon, Oswaldo Lobeiro, Ricardo Salvioni e Ramatis Ron. Infelizmente, dos 4 meninos que subiram o pico aquele dia, apenas 3 retornaram. Esse é o caso do escoteiro desaparecido, Marco Aurélio. Olá, curiosos, tudo bem? Eu me chamo Melanie e esse é o Meu Mistério, canal que contamos casos criminais e mistérios não resolvidos que aconteceram aqui no Brasil. No caso de hoje, eu vou contar a história do escoteiro desaparecido Marco Aurélio. Então, se esse assunto te traz gatilho de alguma maneira, eu peço que você saia desse vídeo nesse momento. Alguns dias antes da excursão, a diretoria do grupo de escoteiros teria designado que a subida seria feita na companhia de um guia especializado que se chamava Alfonso Xavier, que era morador do local, e além de conhecer muito bem as redondezas, ele ofereceu que o grupo ficasse ali na sua propriedade, montasse acampamento ali. Acontece que, no dia da excursão, o guia, o Juan, ele recusou a presença do Afonso, né, o guia ali na subida, e inclusive, algum tempo depois também, um outro grupo de escoteiros que também ia fazer uma excursão, ia fazer essa subida, sugere que eles subam juntos, e o líder recusa de novo. Enfim, os escoteiros olivetanos começam a subida deles e por volta das 2 horas da tarde, mais ou menos, um dos escoteiros, o Oswaldo, aparentemente, machuca o joelho e passa a ter muita dificuldade para caminhar. Acontece que o líder, o Juan, ele toma, uma decisão extremamente controversa que abre muitas discussões. Ele autoriza que o escoteiro Marco Aurélio desça a trilha na frente sozinho para buscar ajuda, e também o Juan instrui o Marco de ir marcando as pedras com giz com o número 240, que era o número de identificação dos escoteiros, o número do grupo deles. Aí o Juan anda um pouco mais para frente, só com o Marco Aurélio, até chegar numa bifurcação, e instrui que ele devia ir pelo caminho da esquerda, onde tinha 2 pedras ali. E aí deixa o Marco Aurélio ir sozinho e volta pro outro grupo de escoteiros que ele deixou ali, os outros 3 meninos. Aí esses 3 meninos e o Juan começam a descida e pelo caminho eles encontram com 3 marcações do Marco Aurélio até chegar na bifurcação. Quando eles chegam na bifurcação, o Juan instrui que eles deveriam descer pelo caminho da direita, não pelo caminho da esquerda, que era o que o Marco Aurélio tinha descido. Os meninos, obviamente, contestam essa ordem do Juan, porque não faz o menor sentido, tinha a marca de giz ali de que o Aurélio tinha ido pela esquerda e tal. O Juan, para tentar acalmar os meninos um pouco, ele diz que o caminho da esquerda era muito difícil pro Oswaldo descer, porque ele tava com o joelho machucado, e também diz que as trilhas se encontrariam mais pra frente, o que era mentira. Elas nunca se encontraram. Então, obviamente, eles não encontraram mais nenhuma marcação do Marco Aurélio, porque não se encontraram as estradas, fora o fato que eles demoraram muito para voltar para o acampamento. Eles voltaram mais ou menos umas 15 horas depois que o menino tinha se machucado. Eles chegaram no acampamento às 5 horas da manhã. O menino se machucou às 2 da tarde. Inclusive, como eles enfrentaram a madrugada, eles passaram por temperaturas baixíssimas, abaixo de 0. Foi, uma coisa extremamente perigosa para se fazer com crianças, porque eles não tinham nem roupas para aguentar um frio desse, sabe? Quando eles chegaram no acampamento, eles esperavam que o Marco Aurélio estaria dormindo em alguma das barracas. Porém, não foi o que aconteceu, não tinha nem vestígio de que o menino tinha passado por ali. Assim que amanheceu, o Juan, né, o líder ali, resolveu ir procurar de novo o Marco Aurélio. 5 horas depois dele ter ido procurar o menino, ele voltou sem o menino. E aí ele pensou, nossa, talvez seja melhor eu realmente chamar a polícia. E aí ele acionou as autoridades e começou, uma mobilização absurda para encontrar esse menino. Pelo que eu li, foram mobilizadas mais de 300 pessoas em procura desse menino. Eu vou até ler aqui pra vocês, ó. A operação contou com o 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, Centro de Operações Especiais, alpinistas da Academia das Agulhas Negras, helicópteros da Base Aérea da Escola de Especialistas de Aeronáutica de Guaratinguetá, uma aeronave cedida pelo então governador de São Paulo da época, policiais, bombeiros e até cães farejadores para achar ele. Foram 28 dias de busca, mas o menino nunca foi encontrado.
O Juan, obviamente, foi apontado como o principal suspeito, obviamente, afinal ele tomou várias decisões ilógicas e irresponsáveis, mas também a condução do depoimento do Juan foi criticada porque um jornalista conseguiu o depoimento de um datilógrafo e ele afirmou que ele foi impedido de acompanhar os depoimentos iniciais e teve que datilografar depois o que um delegado estava ditando para ele escrever. Meio suspeito. Também tem uma inconsistência, uma das milhares de inconsistências, né, no relato do Juan, foi que ele falava que tinha cortado uma árvore quando ele estava procurando pelo Juan ali naquelas 5 horas iniciais que ele foi sozinho procurar. Só que a perícia foi investigar depois e não encontrou nenhuma árvore cortada ali onde ele falou que naquele perímetro, sabe? Tipo, porque você está mentindo, amigo. E aqui vai a leitura de uma lista de questionamentos do inquérito publicada pela família do Marco Aurélio. Em uma reunião da diretoria do grupo Escoteiros Olivetanos, foi decidido que a subida ao Pico dos Marins somente seria feita com guia especializado. Foi indicado para a função o senhor Afonso, mais de 30 anos como guia na região. O líder Juan dispensou o guia, alegando ter ouvido que ele não teria tempo. A alegação foi desmentida pelo senhor Afonso e pela esposa dele, em depoimento à polícia, quando informaram que até lanche ele já tinha preparado para esse trabalho. Outro grupo de escoteiros que escalaria o Pico dos Marins passou pelo acampamento e convidou o grupo olivetano para subir junto. O líder não aceitou. Quando o escoteiro se machucou por volta das 2 horas, o líder autorizou Marco Aurélio a buscar socorro. Caminhou com ele cerca de 100 metros até 2 pedras, indicou o caminho e voltou sozinho até onde estavam os demais garotos. Aquela bifurcação que eu falei. Regra básica em locais desconhecidos é nunca separar elementos do grupo, porque o líder de grande experiência no escotismo ignorou isso. O líder e os 3 garotos decidiram regressar à base, caminharam até as 2 pedras e, sob a alegação de que o garoto machucado não conseguiria passar por elas, as pedras, desceram pela direita, caminho totalmente diferente do seguido por Marco Aurélio. Se conseguisse socorro, como Marco Aurélio reencontraria o grupo se este havia seguido um caminho diferente? Por volta de 2 horas da manhã, o grupo chegou à fazenda do seu filhinho. É uma outra fazenda ali. O óbvio seria perguntar se o escoteiro teria passado por ali. O líder não fez isso. Quando o grupo chegou à base do acampamento por volta de 5 ou 6 da manhã seguinte, Marco Aurélio ali não estava. O lógico seria o líder ter ido à casa do senhor Afonso, a 50 metros de distância, e perguntar se Marco Aurélio estaria lá, ou havia passado por lá. O líder não o fez. O líder deixou os escoteiros na base e regressou sozinho à montanha para, segundo ele, tentar reencontrar Marco Aurélio. Regressou 5 horas depois sem sucesso. Face às suspeitas, o líder concordou em passar pelo polígrafo na data determinada. O delegado Francisco Baltazar Martins afirmou que ele havia sofrido pressão psicológica e o resultado poderia dar alterado. Segundo comentários da polícia, a decisão deveu-se à ingerência da União dos Escoteiros do Brasil para preservar a imagem da instituição. Como antecedentes, o líder foi expulso de outros grupos de escoteiros. Outros depoimentos explicitam sua má conduta. Depoimento A. Dr. Anivaldo Registro. Afirma que ele cometeu erros de forma proposital. Depoimento B. Pedro Teixeira da Silva. Esse não cumpria o regulamento do escotismo, era autoritário, ameaçava os garotos e não admitia ser repreendido. Depoimento C. Dr. Pedro Orlando Petreri Júnior. Meu Deus, que nome difícil. Modo estranho de comportamento. Frio, com conduta que às vezes fugia do normal de uma pessoa sã. Olha, pelos depoimentos dessa galera, a gente não dá pra confiar muito nesse homem. A investigação também aponta muitos lapsos de tempo, afirmando que o Juan teria se perdido na ida e na volta, porque ele levou 6 horas em uma caminhada que devia ter 1h30. Como esse homem conseguiu demorar tudo isso? Também tem um outro acontecimento que no 3º dia de buscas aconteceu um incêndio de grandes proporções no Pico dos Marins. E 2 investigadores levantaram uma hipótese de ter sido causado intencionalmente, de forma consciente, para eliminar possíveis provas ou vestígios de um possível crime. Porque é realmente muito estranho ter começado um incêndio especificamente no dia que eles teriam começado o trabalho ativamente presencial ali no local, sabe? O escoteiro Oswaldo, mesmo menino que machucou o joelho, inclusive, ele afirma que ele viu o Juan sendo agredido por policiais em interrogatórios informais. Também existe a hipótese óbvia que todo mundo sempre pensa de que talvez o Juan teria abusado
do Marco Aurélio e ele para encobrir provas, impedir que ele falasse para alguém o que ele fez. Só que essa tese foi meio que descartada pelas polícias por falta de provas, o que na minha opinião não faz o menor sentido, porque o que mais tem é a prova de que esse cara é culpado. Também existe a teoria de sobrevivência do menino, né, que algumas pessoas criaram a teoria de que ele poderia ter sofrido algum tipo de acidente que causou um trauma na cabeça e tenha feito ele perder a memória, e aí ele começou a vagar sozinho. Essa teoria, olha, até que faz sentido, porque na época tem um testemunho de um motorista de ônibus. Ele conta que ele deu carona para um menino jovem ali, machucado, e com peças de roupas de escoteiro. Essa teoria é principalmente aceita pela família, principalmente o pai do menino. Ele deu um relato assim que é bem forte. Se ninguém nunca encontrou uma pista, um rastro dele morto, porque eu não posso procurar por ele vivo. Essa teoria da sobrevivência do Marco Aurélio também é muito forte, porque alguns anos depois a gente tem os depoimentos de alguns policiais que afirmam ter visto alguns moradores de rua em cidades ali próximas que tinham características que batiam com a progressão de idade simulada que as autoridades criaram, baseado no irmão gêmeo do Marco Aurélio, que sim, ele tinha um irmão gêmeo, porém os exames de DNA deram negativo e não era ele. Agora eu vou falar da teoria assim mais absurda e que, por incrível que pareça, muita gente acredita. Sequestro alienígena. Um delegado apontou um possível envolvimento de fenômenos extraterrestres no desaparecimento do menino por causa do grande magnetismo do Pico dos Marins, mas também, principalmente, por causa de um depoimento dos meninos, aqueles 3 escoteirinhos. No segundo dia de buscas, o Afonso Xavier, aquele guia lá que era pra ser o guia dos meninos, e os 3 meninos estavam procurando pelo Marco Aurélio e eles escutam um grito e ouvem um apito, que é um equipamento que o Marco Aurélio tinha. Aí eles correm na direção desses sons e eles veem 3 luzes azuis piscando no meio do mato. Acontece que essa história só foi corroborada pelos 3 meninos. Só eles contaram essa história e concordam que é essa história. Já o Afonso, ele falou que as luzes eram reflexos ou iluminações de outras propriedades ali distantes. Por incrível que pareça, essa teoria é absurdamente acreditada por muitas pessoas. Esse caso é um caso assim mais leve, entre aspas, né? É um caso muito triste por causa do desaparecimento desse menino. Ele nunca foi encontrado. Inclusive, existem muitas camadas dentro desse caso, mas se não vai passar do tempo aqui, eu não quero que fique um vídeo muito longo, porque todos os vídeos que eu fui procurar sobre o caso tinham 1 hora, e eu não quero que seja um vídeo de 1 hora. Mas existem muitas coisas em relação a Juan e essa teoria dos alienígenas. Até sobre investigações posteriores em 2016 e 2021, se eu não me engano, foram feitas outras procuras atrás dele, aconteceram outras coisas. Eles até fizeram um negócio de drone de rastreamento por solo, um bagulho assim absurdo. É um caso muito comprido, mas eu estou diminuindo o máximo possível para que as pessoas consigam assistir de uma maneira mais descontraída e se informar sobre esse caso, que é um caso muito interessante e é muito misterioso. Olha aí, ó. Casos misteriosos que aconteceram no Brasil. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta, comenta, compartilha e se inscreve. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu juro que sou uma pessoa muito legal. E eu ficaria muito feliz se você me seguisse. Nossa, minha gata aqui. Gente, peraí. Então, tranquem bem as portas, fechem bem as janelas e tomem muito cuidado, para que o próximo caso não seja sobre vocês.